Olá, amigos que estão acompanhando nesta leitura do livro Espiritismo na Arte de Leon Denis. Estamos indo já para a segunda parte do livro e as lições do Esteta vão seguindo. Na primeira parte, então, havia a lição 1 e 2 de O Esteta. E agora nós vamos partindo para a segunda parte do livro. E os títulos, subtítulos que tem nessa segunda parte, eu vou citar agora. A arte, meio de elevação e renovação. A arte, meio de aviltamento. O pensamento de Deus, fonte das altas e sãs inspirações. Este texto, então, é de fevereiro de 1922. Vamos ver o quão atual ele pode ser para nós hoje. Então, começa no item 41. Tá bem? Vamos lá. A arte, sob suas formas diversas, como dissemos no artigo anterior, é a expressão da beleza eterna, uma manifestação da poderosa harmonia que rege o universo. É o raio de luz que vem do alto e que dissipa as brumas, as obscuridades da matéria e nos faz entrever os planos da vida superior. A arte é, por si mesma, plena de ensinamentos, de revelações, de luz. Ela arrasta a alma em direção às regiões da vida espiritual, que é a verdadeira vida e que a alma anseia tornar a encontrar um dia. A arte, bem compreendida, é um poderoso meio de elevação e de renovação. É a fonte dos mais puros prazeres da alma. Ela embeleza a vida, sustenta e consola na provação e traça para o espírito antecipadamente as rotas para o céu. Quando a arte é bem sustentada, inspirada por uma fé sincera, por um nobre ideal, é sempre uma fonte fecunda de instrução, um meio incomparável de civilização e de aperfeiçoamento. Porém, em nossos dias, muito frequentemente ela é aviltada, desviada do seu objetivo, escravizada por mesquinhas teorias de escola e, principalmente, considerada como um meio de chegar à fortuna, às honras terrestres. Emprega-se a arte para adular as más paixões, para superexcitar os sentidos e assim faz-se da arte um meio de aviltamento. E aí ela encerra então esse item 41 com esse texto. Eu acho interessante que a gente pare aqui nesse item 41 para pensar, refletir sobre isso que ele vem nos dizendo, né? Que a arte, quando bem compreendida, é um meio de elevação e renovação. É a fonte dos mais puros prazeres da alma e ela embeleza a vida. A arte, ela nos conecta conosco mesmo, com a nossa essência, mas ela nos conecta com tudo que nos rodeia também. Nos leva
a perceber coisas de um paradigma diferente, de um ângulo diferente. Estava pensando que a arte, ela inspira para que a gente comece a observar as coisas de diferentes ângulos, perceber diferentes possibilidades de analisar um problema, um outro problema qualquer da vida. Porque quando a gente pensa em como nós analisamos uma escultura, por exemplo, nós percebemos numa escultura que ela tem a altura, que ela tem a medida da largura, ela tem a medida da massa, o peso, né? Um peso, ela tem textura, ela tem cores. Então são muitos elementos para observar uma escultura que eu preciso observar, para que eu perceba, para que eu consiga apreender aquilo que o artista expressou através daquela criação. E muitas vezes na vida também, os problemas, as questões que nos desafiam, elas têm várias maneiras de serem olhadas. Mas se eu sempre olho de um único ângulo, eu às vezes corro o risco de jogar fora coisas preciosas para mim. Muitas vezes eu corro o risco de abrir mão de vínculos, de relacionamentos que são preciosos e que só precisam de um pouco mais de um olhar afetuoso. Então, a arte é essa proposta para que a gente olhe as coisas com uma outra, com um sentido de presença, de estar aqui e agora, assim como o artista. Para ele criar, para ele dominar uma pincelada numa tela, ele precisou estar presente, consciente do pincel na mão dele, consciente da tinta que ele escolheu para fazer, para pintar aquele determinado objeto, aquela determinada superfície, para produzir aquele determinado efeito. É preciso que ele esteja presente, consciente do gesto que ele está fazendo, de como ele está traçando aquela pincelada. Parece que é tão fácil, mas muitas obras são objetos de estudo por muitos anos. A gente vai estudar as obras de Leonardo da Vinci, a gente vai estudar um pouco da história desses grandes mestres. A gente vai ver quantos estudos eles fizeram até que aqueles estudos eles decidiram transformar na obra. Mas para chegar na obra, eles fizeram pesquisas, eles fizeram estudos, eles experimentaram os diferentes traços, diferentes personagens, fizeram esboços, muitos esboços, até chegar àquela que seria a obra definitiva. E quando eles chegaram a traçar o projeto da obra, ainda levou muito tempo para definir cor, para definir luz, para definir ângulos, dimensões que deveria ter a obra. Então, a vida toda, ela é muito rica e ela merece que a gente olhe para ela com carinho, com atenção, que a gente aproveite a oportunidade de viver, de estar aqui agora. Eu peguei hoje flores pingo douro, uma flor de uma planta que normalmente se usa para ficar fazendo uma cerca viva. Normalmente se poda antes que a flor se mostre. Uma hortênsia, olha a riqueza de detalhes numa flor. Tudo isso o artista ele aprende a ver, ter olhos de ver, perceber os detalhes, as texturas, as linhas, perceber a variação de tons numa mesma flor, perceber a diferença de texturas entre cada parte dessa flor. Essa educação do olhar que o artista transforma numa obra de arte, numa poesia, numa obra literária, numa produção arquitetônica, não é? Mas nós estamos aprendendo a ser artistas de nós mesmos, a ser artistas, produtores, criadores, roteiristas da nossa vida, do nosso viver, do nosso processo de autoconhecimento. Então,
Precisamos estar atentos a isso que ele nos traz aqui. Estar atentos a essa questão de compreender sobre as diversas formas, né? Perceber a beleza no pôr do sol, a beleza do sol nascendo, a beleza da dança das sombras sendo iluminadas pela luz do sol chegando no jardim. Como é que o sol entra na nossa casa? Que horas que na minha sala tem luz do sol? Na parte da manhã? É na parte da tarde? Eu já prestei atenção nisso? Como é que o sol, que sombras o sol desenha na minha parede quando ele entra? Então, é um convite a olhar, a estar presente no aqui e agora, a perceber não só a natureza, mas os objetos, as pessoas, aquilo que eu elegi para fazer parte do meu cenário doméstico, as escolhas, as texturas, os sabores, daquilo que eu escolhi ter como alimento. Até que ponto eu escolhi? Será que eu estou sentindo os sabores desse alimento? Eu estou me permitindo? Será que eu estou sentindo a textura da roupa que eu vesti, que eu escolhi vestir? Estou percebendo a vida? Eu estou percebendo as pessoas que me rodeiam? Eu percebi o olhar da pessoa que me alcançou uma refeição pronta? Será que eu percebi o olhar dela? Será que eu costumo perceber? Como é que ela reage quando eu cumprimento, quando eu agradeço por aquele alimento, por aquele cuidado? Como é que a pessoa reage? Será que ela aperta um pouquinho os olhinhos? Como é que é o sorriso dessa pessoa que me prestou um serviço hoje, seja como motorista? Como é que é o jeito? Como é que é a textura da pele? Qual é a cor dos olhos do meu vizinho, da minha vizinha idosa que passou por mim na rua? Que cor é esse olho? De onde será que vem aquele traço de nariz que ela tem? Perguntar, observar, enamorar-se pela vida. Então, são coisas que me inspiram essa leitura de Leon Denis. E nós vamos seguir lendo, conversando, refletindo e nos aprimorando na arte de sermos construtores do nosso próprio autoconhecimento e do nosso próprio auto-amor também. Um abraço a todos.